Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre carreira acadêmica, geografia e muito mais. E o nosso convidado é o Laércio de Mello, professor e autor de livros didáticos e paradidáticos. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Laércio. Que alegria, Kim. Obrigado pelo convite, por bater esse papo aí com você e com seus ouvintes. Que alegria minha, uma honra receber você aqui. Poxa, fiquei super feliz quando eu vi lá que você já escreveu mais de 2 dezenas de livros, cara. Essa coisa velha, né? Quando a gente fica muito velho. Mas, nossa, mas quantos... Não deu tempo de escrever tudo isso, cara? Não sei como é. Olha, porque livros didáticos você sai com coleção, né? Pensa comigo. A mais recente que está no mercado são 5 livros. É em torno aí de 180 páginas. Mas cada um tem um SPN, né? Uhum. Então é um pacote. E desses todos, se for pensar, o mais difícil é escrever para criança, né? Com o tempo, como é que eu escrevo? Cada vez que eu vou escrever uma frase para criança, eu tenho que pensar se ela entende aquela frase. Para escrever para adulto, conversar com adulto é uma coisa, agora conversa com uma criança. E esses são os que dão mais trabalho, mas eu gosto. Legal, vamos explorar tudo isso. Beleza. Pessoal, Laércio de Mello é bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Engenharia de Produção pela Federal de Santa Catarina, foi professor substituto da Universidade Federal do Paraná, é professor e autor de livros didáticos e paradidáticos, elaborou mais de 2 dezenas de livros, trabalhou na elaboração do primeiro mapa digital do estado do Paraná, implantou o projeto cartográfico na editora Positivo, trabalhou no projeto Pro-Atlântica, mapeamento da floresta atlântica no Paraná, e é apresentador do programa Eureka, no rádio há 20 anos, na Rádio Educativa 97.1. Show de bola! Então, Laércio, conta pra nós tua carreira, como começou, como é que você chegou até aqui, cara? Bom, eu sou pé vermelho do oeste do Paraná, né? Que é ali a cidade de Toledo, porque se for pensar, tem 2 regiões que o pessoal fala que é pé vermelho. Por que pé vermelho? O oeste do Paraná, há 130 milhões de anos, não que eu tenha nascido, é onde houve um grande derramamento de lava vulcânica e essa lava vulcânica tornou aquela terra vermelha, que alguns erroneamente chamam de terra roxa, mas aí existe uma lenda por trás, ou talvez seja verdade, de uma tradução do rosso, do rorro, que acabou virando roxo na hora que traduziram. Tem até uma cidade no Paraná que chama Terra Roxa, você chega lá, tudo é vermelho, mas é terra roxa. Mas é um problema aí de tradução. Por que ficou vermelho? A lava vulcânica tem muito ferro, e esse ferro, quando aí usando aspas, enferrujou, deu origem a um dos solos mais férteis do mundo, que é a nossa Terra Vermelha, que Domingos Pellegrini tem um dos livros mais fantásticos, até um gênero literário na região norte do Paraná, e é espetacular. Eu vim de Toledo para cá. Aliás, a minha família chegou em Toledo mais ou menos nos anos 40 do século passado e ajudou a fundar essa cidade, né? Tá ali só que durante a década perdida, o nome já diz tudo, né? Essas cidades menores estavam literalmente perdidas, vamos assim, para quem estava queria começar alguma coisa. E você olha no mapa e pensa, para onde eu vou? Capital. Vamos para a capital. Vamos para a capital. E daí a gente sente que chegar numa cidade que já estava tudo mapeado, literalmente, né? O médico já tinha o seu espaço, o professor já tinha o seu espaço, tudo já estava. Daí acabei entrando na Universidade Federal do Paraná, fiquei lá todo um tempo, devo muito à universidade, sou apaixonado por essa universidade que está entre as melhores do país, né? E ter estudado lá, ter dado aula na universidade, para mim foi uma das grandes honras, né? Daí, ainda quando eu estava quase terminando o curso, eu já tinha me especializado me especializado no sentido de, não porque eu fiz um curso de especialização, é que eu me especializei em como se fazer mapas. E se você pensar nos anos 90, Kim, estava começando o mapeamento digital, mas um computador nos anos 90, ele não tinha memória, ele tinha uma vaga lembrança, né? Exato. Uma vaga lembrança. Uhum. E tirar um mapa que até então era feito à mão para um mapa digital, e as pessoas não percebem o tamanho da importância de um mapa, né? Pensa o seguinte, se eu falar para você pensar na região sul, você consegue
criar no teu imaginário ali, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande. Pensar no Brasil, desenha o contorno ali. Na Coreia, desenha o contorno. Agora, pensa no Azerbaijão. Percebe? Você só consegue saber um espaço com um mapa. O mapa é o desenho, né? O Getúlio Vargas falava em relação ao Barão do Rio Branco, né? Quando você olhar para o mapa do Brasil, você tem que dizer: eis o meu poema, porque o contorno do Brasil se dá com o Barão do Rio Branco. O mapa é uma forma de linguagem que a gente começa aos poucos perceber que não dá para deixar isso de lado de jeito nenhum. E eu fui me especializando nisso dentro da universidade. A aula era à noite, eu chegava no meio da tarde e ficava ali tentando descobrir como é que fazia, como é que não fazia, errava, fiz muitos erros. Daí acabei aprendendo a mexer num desses programas. E a Secretaria do Meio Ambiente, antigamente chamava-se SEMA, hoje é o Instituto de Água e Terra, tinha que modernizar o mapa do estado. Já tinha dado muito problema, chegou a sair o Trópico de Capricórnio sobre Curitiba. Eu lembro que o Jô Soares abriu aquele mapa tirando o sarro da gente. Como é que os caras, por decreto no Paraná, mudaram? Caiu o secretário na época e tudo mais. Como é que o pessoal no Paraná muda por decreto o Trópico de Capricórnio? Nossa. E começaram a modernizar isso. Eu trabalhei 3 anos, para ter uma ideia, para finalizar o mapa digital do estado do Paraná. E quando você faz ele digital, uma conta rápida aqui. Ele saiu na escala 1 para 1 milhão. Se 1 milhão, uma escala de 1 milhão, quer dizer que 1 milímetro tem 10 quilômetros, né? Então, se você erra 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, olha o que acontece com o município. O município recebe dinheiro pelo tamanho da sua área também. Então teve um município que aumentou o tamanho, teve um município que diminuiu o tamanho. Chegava prefeito lá descabelado na secretaria: como é que vocês mudaram o tamanho do meu município? Nossa senhora, olha os impactos que... É uma coisa espetacular do ponto de vista de impacto que foi. E muitas cartas tinham o Rio tinha nomes iguais. Vamos pensar do leste ou do norte, estavam com nomes iguais. E como é que fazia o desenho do mapa? Você tem que pegar o memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? É o registro de nascimento daquele município. O município começa no rio tal, termina no rio tal, é tanto ao norte, é tanto ao sul, e assim por diante. Tinha que ler aquilo e olhar para a carta e desenhando. Só para ter uma ideia de como aqui... Mais ou menos, né? Eu tô fazendo Sim, tô dando um curso de carta. Não, eu sou leigo leigo nesse tema aí. Como é que era feito o mapa antigamente, cara? Bom, faz que o seguinte, era desenhado, entendo agora, mas como? Pensa num... Vamos... Lembra aqui eu vou para Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tem aquele poema Ao Mar Salgado, né? Ao mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Eu parei o poema que ele é mais longo. Quantas mães choraram? Porque quando as mães viam na Torre de Belém os seus filhos saírem para uma viagem, elas estavam indo para o desconhecido. Né? Quantos filhos rezaram? O cara saiu rezando ali no navio e não voltou. A maior parte não voltava. E quando ele chegava numa terra... Vamos pensar que chegou no continente americano, que só tem esse nome por causa de um erro cartográfico também. Um erro cartográfico de quem? Do Colombo, né? Colombo passou a vida insistindo que ele estava nas Índias. Tanto é que nós chamamos de índios pessoas que aqui vivem, que não são índios. Índios quem estava na Índia. Né? Então o Colombo passou a vida insistindo que estava na Índia. Vem Américo Vespúcio, mostra pela cartografia: cara, você não chegou nas Índias. E acabou perdendo a chance de ter a toponímia Colômbia, não América, no continente. Olha que ele não aparece nos mapas, aliás, ganhou o nome de um país e não o nome do continente. E Américo ganha isso. Por quê? Ele percebeu que no mapa não era isso. Como é que você mapeava? Você tinha que andar olhando para o horizonte, imaginando uma visão vertical e traçando. Contando que não tínhamos caneta e lápis, que hoje é uma coisa... Mais ou menos num grafite ali a carvão e olhando para o horizonte e fazendo esse desenho.
E não era uma coisa simples. Depois, claro, a gente os portugueses vão inventar vários aparelhos, como o sextante, que vai dar mais facilidade, mas o mapa... Tanto é que a foz do Rio Amazonas só foi descoberta mesmo nos anos 90, com a possibilidade das imagens de satélites da Guerra Fria, que me dava a chance de eu ter uma visão vertical e fazer esse mapeamento. Como é que... mesmo o mapa do Paraná, a gente usava a imagem durante um bom período, nós usávamos imagens feitas por avião, fotografias aéreas, mas o avião não está tão alto. Então, era uma sala gigante, com fotografias aéreas, numa escala que era possível. A gente literalmente montava um quebra-cabeça. Aí desenhava uma parte, separava, montava outro pedaço, separava, montava... E ia fazendo isso no computador até mandar o computador montar. Mas como eu disse, o computador tinha lembrança. Certas coisas eu deixava o computador pensando na sexta para eu chegar na segunda-feira ele ter feito ali o desenho e correndo o risco de não ter queda na energia. Caiu a luz, perdeu tudo. Nossa, é verdade. Mas foi uma experiência. Isso me deu muito chão. Daí, tanto é que um dia por isso que o Positivo me chamou depois, porque o mapa tem direito autoral. Se você olhar a lei da criação de um mapa, ela é muito mais rígida do que a lei de um poema, de uma letra de música. Inclusive o texto, né, eu acabei decorando isso porque tivemos vários problemas com direitos autorais. O mapa é a criação do espírito. Tem toda uma técnica, mas é uma criação... Pode pegar os atlas, nenhum atlas é igual. Você olha para o contorno do Brasil, dos atlas, eles têm desenhos diferentes. Você não repete o mesmo traço na hora de... Pode ter um contorno quando você olha de longe igual, mas você colocou o olho ali, tem uma diferençazinha para lá e para cá. Isso tem bastante. Caramba. Bom, e com o avanço da tecnologia ficou tudo muito mais fácil, né? Hoje por um tudo lado, satélite, por né? um lado facilita muito, facilita fazer o mapa, né? Facilita fazer, mas... Deixa eu te dar um outro exemplo prático então agora. Há um tempo uma consultora na região metropolitana, vamos sem citar nomes aí, o cara construiu lá um condomínio e a obra foi embargada. Por quê? Construiu a obra em cima de um rio. E quando eles me procuraram, olha, a obra está embargada, imagina, tem que destruir tudo. E mostrou uma imagem, uma fotografia aérea, tá dizendo que isso aqui é um rio. Eu olhei e falei, aparentemente é um rio e até aqui o juiz está certo, mas vamos no lugar. Eu olhava para aquilo, tinha uma coisa estranha naquele negócio. Voltei para a Secretaria do Meio Ambiente, daí eu já não estava mais lá, mas voltei pedindo fotos anteriores a que eles tinham. O que aconteceu? A prefeitura, uns 5 anos ou 10 anos antes, mexeu na rua, fez uma pavimentação e mudou o curso da água fluvial, jogando por onde se transformou depois o condomínio. Então, aquela fotografia dava a entender que tinha ali realmente um rio. Então, fez o mapeamento, mostrei o hoje, mostrei o antes. A ideia acabou liberando, como podia não ter liberado, podia realmente ter sido o rio. Então, daí a consultora voltou a ter a sua obra liberada para poder vender as casas, os prédios que eles estavam fazendo ali. Então, tem mais ou menos mapa esse o caminho que você segue, né? Interessante, hein, Laércio? E, cara, e como é que você se interessou pela geografia? Já desde criança você queria? Ou como é que foi isso, cara? Eu sempre gostei, sempre gostei. Sabe que isso aí é uma memória afetiva, né? Eu convivi muito tempo na Escarpa Devoniana, que é quando você pega... A Escarpa Devoniana é o limite entre o primeiro e o segundo planalto do Paraná. Quando você pegar no Paraná, sai de Curitiba, vai em direção ao oeste, começa a subir onde que tem São Luís do Purunã, ali é a Escarpa Devoniana. Devoniana é um período geológico, cara, da formação dela. Eu convivi muito tempo quando criança ali, ficava pensando, quem que fez isso, né? Como é que isso... Como é que isso ficou assim? Como é que se formou? De onde veio tudo isso? Olha, então você começa a tentar entender. Porque, por pensar, a geografia é onde eu vivo. A geografia mexe com o preço
da comida do supermercado, até a orientação da minha casa. Se pensar em Curitiba, São Paulo, Rio Grande do Sul, pelo menos os que estão a mais de 23 graus sul, pensando em latitude, um apartamento face norte tem um preço muito maior do que um face sul. Não é banal isso. Abra um jornal, aliás, o pessoal não abre mais jornal isso, mas pegue lá no seu iPad, no seu telefone e vá procurar o preço de um apartamento. Se não tiver escrito face norte, questione e veja com atenção se você realmente quer aquele apartamento e o quanto você vai gastar depois para ter menos mofo, né? No apartamento. Da incidência de luz, né? Parece que é banal isso, mas interfere, muda o preço. Sei lá, se um apartamento custa 50 mil, vamos deixar 50 mil face sul, de face norte é 100 mil. E assim é fácil ter essa mudança de valor. A paisagem. A paisagem é determinante para um preço de um apartamento. Eu estar de frente para o Jardim Botânico, de frente para o Barigui, e ter o apartamento no mesmo andar, que não veja o Jardim Botânico ou o Barigui, muda completamente o preço. E quem trabalha com paisagem, aliás, de onde vem o conceito de paisagem? Vem da geografia, né? E paisagem é uma coisa que, do ponto de vista conceitual, a maior parte das pessoas não conseguem captar, né? O que é paisagem? Paisagem é aquilo que eu vejo. Senão não existe paisagem. O primeiro sentido que precisa ser provocado é a visão. Depois vem o segundo, terceiro, que daí é questão de ordem, né? Não precisa ter uma ordem específica, mas daí a paisagem começa a ter sabor, começa a ter som, começa a ter perfume. Comer um barreado em Antonina, né? Em Morretes é completamente diferente de comer um barreado em Curitiba. Eu desço para comer um barreado ali na Serra do Mar e olhar para tudo aquilo ganha outro sabor com aquela paisagem, né? E isso envolve turismo, né? Por que a gente viaja? Para ver paisagem, né? Isso. Muito bom, cara. E quando você ingressou na geografia, você imaginava ser professor, cara? Isso era certeza que eu seria, isso eu queria. Eu só não tinha ainda claro na minha cabeça essa parte da cartografia que eu me apaixonei no meio, né, do curso, e não larguei até hoje. Tanto fazer os mapas para os meus livros mesmo, eu faço os mapas, e então isso eu não tinha noção que ia acontecer. Depois disso, eu acabei lançando 2 ou 3 atlas, acho que está no 3º ou 4º atlas, que foi me interessando. O primeiro deles foi relacionado ao Paraná. Já estou no 3º, mas como é que você faz atlas diferentes? Eu sempre falo para os alunos, olha, se Newton ressuscitasse hoje, ele resolveria qualquer prova de matemática. Dá para ele, resolve, não mudou. Agora, a geografia, em 2, 3 anos, você não reconhece mais. Ela é outra leitura de mundo. Há pouco tempo nós discutimos a Guerra Fria, hoje nós estamos em outras, né? Há pouco tempo, as duas potências eram Estados Unidos e a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje entrou a China e vem atropelando todo mundo. É outra leitura de mundo. A China não era o nosso primeiro parceiro comercial em termos de Brasil, né? O interior do Paraná, de onde eu venho, ou o interior de São Paulo, esses outros lugares, não tinha relação com a China. Hoje, então, mudou por completo. Numa sala de aula nos anos 80, você tinha ali, as crianças tinham sobre a mesa um lápis japonês, né? Alguma coisa mais... Você jamais imaginaria que a partir dos anos 90 os chineses iam dominar o mundo nesse sentido de você entrar na sala de aula. Eu falo, às vezes eu peço para eles, assim, lá no 3º ano, parece uma coisa banal. Falei, pessoal, olhem a etiqueta que vocês... Olhem 10 etiquetas que vocês têm aí, porque tem muito mais. E só me digam onde elas foram feitas. A China entra em primeiro. Aí eu levo uma latinha de refrigerante, por exemplo, da Coca-Cola, e mostro para eles. Pessoal, tá vendo que tá escrito aqui indústria brasileira? Primeiro, ela não é indústria brasileira. Feito no Brasil é uma coisa, a indústria brasileira é outra. Mas daí, o que significa isso? A questão a gente paga royalties por esse produto estar aqui. A gente não aprendeu a fazer um refrigerante, então você vai para a universidade para quê? Precisamos que um de vocês sejam químicos
e comece a competir com ele. A gente tem que ter essa ambição. Tem que ser um químico que faça um refrigerante que tenha mais sabor do que Pepsi ou a Coca ou qualquer um. Né? Aí esses tempos há poucos dias eu pedi para eles procurarem o preço de uma tonelada de ferro. Eles se assustaram. Pô, não tá R$1.000 uma tonelada de ferro? Tá, agora eu procuro o preço de uma panela Le Creuset. Que a França não tem ferro para fazer panela do jeito que eles fazem. De onde que sai o ferro? A gente vende para eles uma tonelada de ferro por milão e uma panela Le Creuset custa 2, 3 mil. A gente deu emprego pro designer, pro cara que fez a tinta, né? Então... exato. Então, não estou dizendo que não tem que ter a panela deles, eu estou dizendo que nós temos que ter ambição. Eu estou usando a panela para ser assim, entre aspas, didático. Mas tem muitas outras coisas, vai do automóvel, né? E... Café. Que a gente tá tomando aqui. É verdade. Eu pergunto para eles assim, vocês sabem quem são os 3 maiores exportadores de café torrado do mundo? Eles citam o Brasil, citam... Falei, não. Tipo, os 3 maiores, os 3 juntos têm menos pés de cafés do que eu. Como assim? Devo falar, Itália, Suíça, né? Vamos deixar só Itália e a Suíça. Esses 2, que são os que estão primeiro, os 2 países têm menos pés de café do que eu. Mas quantos você tem? Eu tenho 2. lá no jardim de casa. Não nasce café na Suíça e nem na Itália. Só que eles vêm aqui, daí eu falo para eles olharem o preço de uma marca qualquer italiana. Quanto tá o café? R$200 ali, 1 quilo. A gente vende por R$10 o café cru. Exato. Então, se pegar os de cápsula, então? Nossa, então, mas é para provocá-los. A geografia é que as pessoas também não percebem que até pouco tempo você decorava as coisas. Mas não decorava só na geografia, mas é que ficou no imaginário popular que a gente decorava mapas. Só que eu decorava verbo, eu decorava fórmulas e decorava datas. Certo. Na geografia decorava-se mapas. Hoje não interessa mais você saber os 5.000 municípios do Brasil ou as 27 unidades federativas. O aluno precisa entender como... O aluno não, o cidadão ensina. Precisa entender como é que eu invento um município. Como é que eu invento um estado? Quem são os atores por trás dessa política que cria... Por que o Brasil, que tem o tamanho dos Estados Unidos, tem 27 unidades? Do tamanho, pensando em terras contínuas, e eles têm 50. Nós temos 5.500 e poucos municípios, eles têm quase 15.000. De onde vem essa política? Por que tem gente querendo criar mais, tem gente querendo... E assim por diante. Esta provocação que a gente faz hoje, ou uma parcela, pelo menos, dos professores tenta trazer esses meninos e meninas. Eles não vão ser geógrafos, mas eles serão cidadãos. Exato. Mas aproveita e explora isso aí, cara. Eu não sei por quê. Não fui teu aluno? Não, mas é justamente... por exemplo, se ele entende como se faz um município, como é que eu chego ali, até naquela criação? Porque para existir município tem que ter alguns elementos. A população. Tem que ter aquelas pessoas que... se identificam com aquela área e querem ter, entre aspas, um novo gentílico. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui da história do gentílico. Agora, para isso, eu preciso... Quando eu cheguei em Palmas a primeira vez na minha vida, Palmas era território de Goiás, né? A primeira coisa que eu fiz, saí do avião, entrei no táxi, porque isso estava na minha cabeça, que eu queria ouvir o sentimento. Eu olhei para o taxista e falei, bom, ele é mais velho do que o Estado, né? Perguntei o nome dele, não vou recordar agora o nome, mas eu perguntei, o senhor é o quê? Qual o seu gentílico? Gentílico, né? O nome da origem de onde você nasceu. Eu perguntei para ele, o senhor é o quê? Ele falou, eu sou goiano. Mas o senhor nasceu onde? Falei, aqui na região, mas nós estamos no Tocantins, né? Ele falou, sim, isso para mim é um conflito, porque no meu registro diz que eu sou, que eu nasci, eu sou goiano, nasci no estado de Goiás. Só que daí quando fizeram a divisão, agora os meus filhos já nasceram aqui. Só que nós queríamos separar. A gente não queria
continuar dentro dentro do estado. Por quê? Eles tinham um sentimento que a região norte era abandonada pela parte sul, onde que estava a capital, Goiânia e assim por diante. E veio um grupo que tinha interesse político, que se transformaram-se na sequência em governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Com o município é a mesma coisa. Chega um grupo ali de pessoas, poxa, esse território a gente pode transformar em um novo município. Eu posso ser o prefeito aqui, eu posso ser... Daí eu preciso convencer aquela população que a gente não está sendo bem tratado aqui, que a parte tal do município tem mais recursos do que aqui. Isso o Brasil tem muito ainda. Aliás, o mundo tem separatismo, né? Sim. Tem muito separatismo. Alguém fala, eu quero separar a região sul. Eu falo, muito bem, vamos separar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. E amanhã já está separado. Onde vai ficar a capital? Aí pau vai quebrar, né? De novo. Então, vamos parar com isso. E é melhor trabalhar junto, né? Mas quando você cria um município, você tem que pensar que existe vai ter receita dentro desse município. É isso que eu quero levar o aluno a pensar. Vai ter receita. Uma boa parte dos municípios não tem receita para sustentar o vereador, o deputado, o prefeito, toda aquela máquina. As pessoas não pensam, né? Então você precisa ajudar a formar o aluno nesse sentido. Olha, de onde... Porque o político precisa parar de dizer que eu fiz. Não, ele usou o meu dinheiro para fazer. E o cidadão tem que olhar isso, né? Então, primeiro, daí aquele território. Eu tenho território, daí eu tenho que ter pessoas que vão aceitar esse novo gentílico. E, na sequência, você criar uma máquina pública para isso. O aluno precisa entender todo o processo que tem por trás disso. É uma questão de cidadania. Tanto é que a gente acha que o importante é o presidente, o governador e o prefeito. Não. O mais importante é o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, os senadores. Porque só de vereador no Brasil nós temos quase 70 mil vereadores. Faz um cálculo, chutando baixo aí, um custo de R$10.000 por mês. Isso passa da casa dos 15 bilhões anual para sustentar só a máquina de vereadores. Então, isso não tem problema. Eu não estou dizendo que não tem que ter. Claro. A política é fundamental. Nós estamos fazendo política aqui. Quem está ouvindo está fazendo política, né? Faz parte do processo. Só nós precisamos entender as prioridades. Há municípios do Brasil que tem mais vereadores que policiais. Então, como cidadão, você precisa pensar, né? É mais esta provocação que a chamada geografia crítica faz, né? Geografia crítica, cultural, provocando na hora porque senão não tem sentido a escola. Exato. A escola tem que ter uma função. A escola, pensar. Eu digo aí em todos os aspectos. A escola, o ensino fundamental, médio, não sei por que chamam de ensino superior, porque superior em quê? O principal de todos, o professor que mais deveria receber é aquele que no começo eu falei, trabalha com a criança. Mais do que o cara que trabalha na universidade. Não estou dizendo que quem trabalha na universidade ganha bem. Estou dizendo que quem trabalha... Deve ser mais valorizado. Né? Porque é mais difícil. É onde você pensa no teu filho. Ele precisa ter perante ele, na hora de explicar, alguém que tem um domínio bom da matemática, um domínio bom das letras, do português, um domínio da história, da geografia e assim por diante, da química, para criar... meios didáticos para que esta criança chegue alfabetizada. Porque uma criança bem alfabetizada fica fácil depois para eu dar aula. Que goste de estudar, que goste de pesquisar, né? Sim. A gente tem que parar de falar que leitura é hábito. Leitura não pode ser hábito, leitura tem que ser prazer, né? Eu gosto muito do Ziraldo, numa frase que ele falava, e eu uso isso na sala. Falei, pessoal, vocês têm que parar de estudar. Aí ele, assim, não é parar de estudar. Não é nesse sentido que eu estou falando. Você tem que estudar menos e ler mais. E automaticamente você já resolveu. E essa frase, repito, não é minha, do Ziraldo. Mas me apoderei e vale a pena até trazer a memória dele sempre à tona. Show de bola. E Laércio, você que está, né, professor há tanto tempo, tem aquele meme, né? A gente que é professor recebe, né?
que quando você tirava nota baixa nos anos 80, teu pai te dava esporro, né? E hoje em dia, quando a criança tira nota baixa, o pai vai lá tirar satisfação com o professor. Como é que você sente essa mudança de gerações, cara? Isso acontece mesmo? É só brincadeira? Eu acho que é uma bronca, esse é um problema, nós professores temos culpa também. Tá? Até pra gente, tô fazendo uma provocação aqui. Vamos lá. Existe a Secretaria da Educação, o Ministério da Educação. Primeiro que não devia ser educação. Às vezes o pai, já aconteceu do pai chegar para mim e falar assim, como é que tá a educação do meu filho? Ou como é que é a educação nesse colégio? Eu falei, olha, esse colégio não foi feito para educar e eu não tô educando o teu filho. Como assim? Tá louco? Não tô educando o teu filho. Me entregue um filho bem educado que eu lhe entrego um filho bem ensinado. Então nós temos que, não sei como vai acontecer isso, porque é uma questão cultural, mas cultura a gente muda, parar de ser Ministério da Educação e Secretaria da Educação. É Secretaria do Ensino, Ministério do Ensino. Porque quando ele me pergunta por que eu não estou educando, olha, não interessa para o teu filho as minhas concepções religiosas, as minhas concepções políticas, não interessa. Aliás, eu sempre vou provocá-lo. Se ele for desse partido, eu vou dizer que eu sou do outro, mas não é para sacanear com ele. Eu quero que ele veja o outro lado da moeda. E depois a gente pode inverter a situação, para que tenha debate. Sim. Então não interessa para no sentido de interessar. Até posso dizer, olha, eu gosto disso, mas você não precisa levar em conta. Aliás, uma das coisas, no primeiro dia de aula eu digo o seguinte, se um dia eu falar na minha opinião, me chamem a atenção. O professor não tem que chamar na minha opinião. Eu não tenho opinião. Ou eu sei ou não sei. Eu sei isso, sei aquilo. Minha opinião não tem que servir para vocês. Se em alguma situação for necessário dar a opinião, deixarei claro que ela é minha. Não precisa segui-la. Você não tem que propagar, olha, ele pensa assim e eu gostei disso. Ou ele pensa assim e eu não gosto disso. Isso não interessa, porque eu não quero que você pense igual a mim. Veja os diversos... Triangule a informação e pense como você. Compare todos os professores, compare com a tua família, porque a tua vida vai ser essa, né? A tua vida não vai ser nem familiar e nem a da escola. A escola é uma estrada que você está construindo, depois você vai ter que andar. Vai ter que se virar. E vai ter todos os conflitos da vida. Numa empresa, a hora que você sentar à mesa. Estou preparando vocês aqui para que você vai chegar, vocês se tornar-se-ão diretores de empresa. Eu dou um exemplo para eles. Como é que a Renault se instalou no Paraná? Os caras olharam no mapa, voltando ao mapa, e olharam, ó, esta posição aqui está perto da ferrovia, está perto da rodovia, está perto do aeroporto, está perto do centro politécnico, está perto do porto. O cara que fez isso, quem tomou essa decisão, tinha uma leitura geográfica. Não valia uma opinião qualquer dele, eu gosto do Brasil, ou desgosto do Brasil. Sim. Ele olhou e fez a conta se valia a pena trazer, por exemplo, a Renault. Estou citando o nome de empresas aqui em algumas situações, mas faz parte do nosso dia. Ele anda, ele passa por lá, ele vê todas as outras. E assim funciona. Mas essa provocação para esses... meninos e meninas, rapazes e moças, como queira. Às vezes eu até perco, porque até esse etarismo vem mudando, né? Há pouco tempo você era muito velho se tivesse 50 anos. Sim, né? E assim vai. Então essa leitura mas isso é um problema sério que os pais precisam, porque senão ele cria um aluno, ele cria uma pessoa que não sabe se defender. Cada vez que, poxa vida, tirou nota baixa, o pai vai reclamar. O pai diz o seguinte, eu vou resolver com você aqui para saber as tuas horas de estudo, porque escola não é lugar de estudar, de estudar também, escola é lugar de ter aula. Estudar, você estuda depois. Digo, pessoal, vocês não têm que vir aqui para estudar, vocês estão aqui tendo aula. E a aula existe um cronograma, um currículo que eu não inventei. Existe um processo que o mundo exige hoje de você isso. Essas leituras. Por isso que não vale a minha opinião. Olha, vamos aprender isso, vamos aprender aquilo, e assim por diante. Muito legal, hein? E, cara, e o programa no rádio? 20 anos, como é que surgiu isso aí? Enfim, me conta um pouco de 2 décadas fazendo, não é brincadeira, hein? Não, a rádio eu sempre gostei. Sempre foi... Rádio é uma cachaça, né? Se você...
o microfone que você não está olhando as pessoas, ele tem uma forma de comunicação bem diferente, né? Mas foi meu primeiro emprego em Curitiba. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um período ali, né, com o dinheiro que eu tinha economizado para arrumar um emprego. Mas em Toledo, eu já tinha trabalhado como sonoplasta. Eu fui como voluntário, falei, quero aprender esse negócio aí, me explica como é que funciona. E fiquei ali, meses olhando. Só que você tem que lembrar que nos anos 80, tudo era analógico. Pensa, se alguém me falasse que existiria DVD, tinha que queimar a pessoa porque era uma coisa de bruxaria. Literalmente. Né? Então, vamos pensar aqui no interior, tem muita música sertaneja, né? Se alguém pedisse lá evidências de Chitãozinho e Chororó, você tinha que sair numa discoteca, puxar o disco, achar a faixa da música, colocar numa agulha, enquanto isso o locutor batia um papo ali com a pessoa, fazia um sinal para ele, e agora vamos ouvir, soltava a música, né? E assim foi. E daí eu quando vim para cá, tinha que arrumar um emprego. E surgiu, na época, era a Estação Primeira, tinha 2 emissoras, uma AM e uma FM dentro do mesmo espaço, né? No mesmo prédio. E tinha uma vaga para sonoplasta. Na época chamava sonoplasta, operador de som, tem vários nomes. Eu sei fazer isso. sei nada. Eu sei. Mas eu acabei aprendendo, porque tinha uma noção, porque fazer uma rádio no interior e fazer uma rádio em Curitiba era outra leitura. Mas acaba dando certo, daí de lá eu fui para a Rádio Clube, antiga PRB2, o pessoal mais antigo vai ouvir que é a terceira emissora mais antiga, segunda emissora mais antiga do Brasil, estava aqui em Curitiba, PRB2, trabalhei na Clube anos. Só que daí nisso eu já comecei a dar aula. Entendi, mas trabalhava na mesa de som, na mesa de som, exatamente. Uhum. Algumas vezes eu cheguei pra rua, fiz algumas reportagens, quando faltava alguém, acabava indo. E eu fui pegando a mãe. Tanto eu vi os caras ali, trabalhei com monstros na operação, Lombardi Júnior, que é o cara que talvez o maior narrador que eu ouvi no rádio para futebol. Então aquilo foi muito, aprendi muito naquela situação. E você acaba gostando da ideia. E daí quando comecei a dar aula, o professor Marlos Geronasso, na época eu trabalhava no colégio estadual, tinha acabado de começar um programa interno dentro da rádio estadual, do colégio estadual. E dali, não lembro por que cargas d'água, surgiu um espaço dentro da TV educativa. E ele me chamou, vamos tocar esse barco, né? E deu certo. De lá para cá, não paramos mais. E sobre o que é o programa Eureka? Sempre falando de ensino. Sempre tem uma questão de ensino. Sempre vai alguém falar de ensino, vai falar de um país, vai falar de uma determinada situação. Porque o grande problema do Brasil é o ensino. Sem sombra de dúvida. Embora nós nunca tenhamos votado para um presidente ou para um governador ou para um vereador que lute pelo ensino, literalmente, sempre a gente trata de questões ligadas ao ensino. E tem assunto toda semana, são 5 minutinhos ali, mas sempre tem uma situação que a gente vai gabaritando ali por semana, leva alguém, bate um papo, olha, para conversar a respeito do que está acontecendo no ensino no nosso país. Sempre está saindo dados, né? Sempre tem vestibulares, a gente dá dicas de redação, dá dicas de questões, de temas que podem ser cobrados, e não erramos. Quem acompanhou nos últimos anos e anotou, estava no carro ali, às vezes, porque vai 5 para as 7 da manhã, 10 para as 7 da manhã, é o horário que estão chegando na escola, né? E a menina aqui falou, opa, vou anotar isso aqui para eu... Olha aí, cara. Você dá aula então para pré-vestibular também? Sim. A gente cobra isso. Desculpa, não entendi a tua pergunta. Você dá aula pro aluno do pré-vestibular? Sim. Eu tenho duas escolas que eu tenho só os terceirão. Eu só trabalho com ele. Os últimos anos eu tenho trabalhado com terceirão. Também estou dando aula em faculdades, assim como convidado, mas só o terceirão é a minha... Nos últimos anos tem sido a minha... Então eu me lembro quando fiz terceirão, foi ano passado. Os professores, eles tinham, assim,
uma visibilidade, estudavam demais as provas do vestibular, Sim, justamente sim. para poder, né, Não, eu preparar os chego alunos. na- Caramba! Há poucos dias um aluno veio me mostrar a prova da ESA. Como é que você acertou? Eu dei sorte de ter acertado até a redação, porque foi bônus demográfico. Eu falei para ele, cara, não é profecia isso. Por que eu disse para você que você tinha que estudar bônus demográfico? Porque o ano passado, 2022, saiu o resultado do censo. E mostrou um país que está envelhecendo. Mostrei a pirâmide, realmente tinha feito isso. E foi a mesma pirâmide que eu tinha mostrado para eles, igualzinha. Eu tirei do IBGE, falei, para cobrar alguma coisa do Brasil, de onde tem que ser tirado? Do IBGE. Eu fui numa fonte, viu como não valia a minha opinião, peguei a fonte, que era o IBGE, expliquei para você o que era bônus demográfico, falei por que era importante saber isso, ou seja, você passa a ter um argumento de autoridade, analisando o IBGE, você consegue fazer uma boa redação. Não é questão de profecia. O censo de 2010 para o censo de 22. Deu 12 anos aí, teve todo aquele problema da pandemia que atrapalhou o censo de 2020. Então, não podia ser diferente, não era questão de fazer uma profecia. Entende-se que se alguém vai fazer uma prova assim, tem que ser alguém antenado. Uhum. Então, é assim que se acerta, entre aspas. Sensacional, hein, cara? A prova. E, cara, esse negócio de escrever livro, meu? Isso foi uma situação interessante. Isso era um sonho que eu tinha, ponto. Entendi. Era um sonho. Ou seja, queria ser professor quero escrever. Primeiro, eu sou dislexo, tá? Se você me perguntar como é que escreve assessoria, eu consigo contar para você que tem 4 S's. Uhum. Mas talvez eu não consiga escrever. É verdade, mas se você perguntar ascender, eu até posso explicar que ascender de subir com C ou acender só com C de tacar fogo na churrasqueira. Mas talvez eu não consiga escrever. Isso me dá um pânico às vezes, porque eu sei que a palavra está errada, mas eu descobri que a ideia de você escrever, você precisa ter literalmente ideias. Um livro precisa ter ideias diferentes. E também depois que eu saquei que o pessoal que escreve português dá para um cara de português corrigir. Exato. Então, daí eu acabei... E o Word ajuda a barbaridade também, eu né? acabei aceitando a minha dislexia, entre aspas. Mas eu queria fazer livros. Eu queria fazer. E o primeiro livro, que depois a Saraiva publicou, foi sobre o estado do Paraná. E eu sentei com um colega, o Adilar Sigolini, que é o autor junto nesse material, e nós trabalhávamos na Secretaria do Meio Ambiente. E ali nós tínhamos à disposição uma infinidade de mapas. E a gente falou, olha, nós precisamos, Sigolini, a gente precisa mandar esses mapas precisam ir para as escolas, os alunos precisam ver isso. Né? Porque ali eram todos mapas técnicos, né? Que só os geógrafos, os cartógrafos liam. Como é que a gente vai transformar isso numa linguagem? E começamos a rabiscar, já estávamos rabiscando. Uhum. Olha como é que é a situação. Só para você ter uma ideia como eu sou velho. Naquele tempo a gente alugava telefone, né? Sim. Você consegue lembrar dessa cena na época que alugava-se telefone? Tinha uma linha nova lá em casa. Um telefone alugado. Porque eu estava na fila, não conseguia comprar. Exato, demorava, tinha que ficar na fila. Então instalaram aquele telefone na sexta ou no sábado, uma coisa assim. À noite toca o telefone. A primeira coisa que tocou no telefone foi atender a pessoa que estava começou a conversar comigo. Olha, eu sou de uma... Esse número eu acabei perdendo, não sei por cargas d'água, nunca ela me explicou, mas esse número é da minha editora. Então, eu gostaria de... Se alguém ligar aí, é possível você dizer qual que é o número novo? Falei, com todo prazer. Anotei, mas deixa eu te contar uma segunda coisa. Não é possível, cara. Ela falou assim, segunda-feira no meu escritório. Você tá Fui lá, brincando? mostrei o projeto e começamos, e daí não parei mais.
Não dá pra acreditar, Não parei mais. cara. Mas eles podiam não ter gostado do projeto, né? Não, claro que tem todo o mérito, né? Mas você vê como as coisas Sim, são, exato. né? É aquela Se história, encaixam, oportunidade cara. é um calvo cabeludo, ela tá passando, você precisa pegar pelo rabo, né? Que sensacional, E cara. foi, deu certo e não paramos mais. E Depois, como é que é esse processo? Poxa, esse ano eu decidi que vou escrever mais um. bom, existem vários caminhos, né? Vamos pensar aí no material. Vamos pensar aí no primeiro ou quinto, para tentar ser didático para todo mundo. Tá. Primeiro ou quinto ano. Esse talvez seja o mais complicado, porque o primeiro ano eles não são alfabetizados ainda. Pois é. Então eu tenho que escrever de um jeito que eles vão escrever muito pouco, assim, só quem tiver mais avançado, e tem que ter a condução do professor. A gente usa muita imagem, né? Eu trabalho com o primeiro ano, eu trabalho com um conceito que os adultos vão, depois vai vir para o adulto, que é a questão do lugar. O que é lugar? É uma coisa abstrata. É uma palavra que a gente usa muito, mas ele é abstrato. O que é lugar para você não é para mim. Esse é meu lugar. Para mim é um espaço. Esse aqui é o teu lugar onde que você domina, que você conversa com seus entrevistados. Isso aqui tornou-se um lugar para você. Você tem um sentimento com ele. Para mim é um momento de trabalho. Mas para a criança, para ele, o lugar é muito reduzido, né? Porque a criança, ela é, com todas as aspas, ela é muito egoísta, ela só se vê, ela tem dificuldade. Eu consigo me imaginar na tua posição, né? E entender que para onde eu estou apontando para o teu braço esquerdo, mas essa mão aqui é a direita. Levar a criança, sair do seu mundo, se posicionar no lugar do outro, da sua carteira, do seu espaço em casa, do seu lugar em casa. Então tem que ir sendo construído aos poucos até que ela consiga imaginar a rua, a quadra, o seu bairro, porque é lá onde que vai acontecer onde acontecem as coisas, onde tem o problema do lixo, da enchente, da falta de calçada ou da calçada, onde que tem o mercado e assim por diante. Então eu preciso estudar para quem eu vou escrever. E depois tem uma ordem. Por exemplo, se eu estou fazendo um livro que vai para o MEC, existe o MEC tem as chamadas habilidades. Eu tenho que dar conta daquelas habilidades. E eu entrego o livro para o MEC sem nome. É um livro. Ele vai sem capa, sem nada, e vai para nunca sei daí, vai para alguma universidade, que alguém vai ler isto para ver se os parâmetros estão... Hoje é a BNCC, a Base Curricular Nacional, que foi um avanço, né? Porque o que o aluno estudava no Acre não era o que estudava no Rio Grande do Sul. Não que seja ruim isso, só que deu-se uma base. Todo mundo estuda isso. O que você colocar mais, não há problema. Fica à vontade, acrescente o que quiser. Mas essa é a base para você ter uma unidade dentro do país. Ainda mais o Brasil, que é uma coisa, né? O produto sai mandioca de um lugar e chega macaxeira no outro, chega aipim. Então, parece que é banal isso, mas é comércio, né? Por que eu não posso vender certos chocolates em alguns lugares do Brasil? Porque tem um clima que não suporta, aquele chocolate derrete se ficar ali na prateleira, né? E assim por diante. Então, dar essa unidade para o país, eu tenho que seguir aquilo. Daí, se o livro for aprovado, então, olha quanta briga tem. Se o livro for aprovado, aí ele vai para os professores. Aí se o professor vai escolher ou não, vai depender se eu conseguir cativá-lo, né? Entendi. Putz, que bacana, hein, cara? Não sabia que era tão complexo assim. É que a gente tá, talvez, mais focado em livro não didático, né? Sim, que sim. aí é um desafio menor, eu acho, né? Hoje tem muita gente que publica seu próprio livro. Sim, você chega na editora e tá aqui, né? E muitos dão certo, outros não, outros vão dar certo só depois. Esta é a diferença. Vende na Amazon, digital, sim, né? É verdade. Agora o livro didático, ele tem tem o crivo da universidade que vai ler e é alguém que tem uma leitura pedagógica. Ele vai para um pedagogo, é claro, porque o cara, vamos pensar na geografia ou da história, ele é especialista em história, geografia, matemática, química, assim por diante. Mas um pedagogo vai ler, como é que eu não posso ensinar isso?
né? Ensinar 2 mais 2 é igual a 4 para uma criança é totalmente diferente de um adulto. Não é simplesmente eu colocar ali a forma ou falar de lugar. Você tem que construir uma ideia. E isso vem a questão de direitos autorais e tudo mais, né? Eu não posso... cada autor cria um caminho para isso. Não posso abrir um outro livro, vou fazer igual. Vou criar as minhas ideias. Muito bacana, hein? Laércio, deixa aí pra nós umas sugestões de livro, podcast, o que você quiser, cara. Poxa vida, que vale a pena aí. Eu deveria ter trazido aqui para mostrar um livro, então eu vou citá-lo. Por favor, fica à vontade. Já que eu falei no início, Terra Vermelha, Domingos Pellegrini. Eu deveria ter trazido o livro para mostrar a capa aqui, mas eu vou dizer o seguinte, talvez seja o livro mais fantástico que eu li na minha vida. Caramba, bicho. Terra Vermelha, Domingos Pellegrini. É um épico. Anota aí, galera. Terra Vermelha, Domingos Pellegrini. E eu levo toda a aula, eu levo um livro. E geralmente os alunos pegam aquele livro e está grampeado as últimas 10 páginas. Por que isso? Eu quero escolher o final. É um dos livros que me fascinou tanto que eu guardo aquele livro. Eu já li várias vezes o livro, mas até ali. Caramba! Não termino aquelas 10 páginas, porque Domingos Pellegrini é um grande autor que precisa ser lido, mas lido mesmo assim, devorado. Não é impossível ler 3 páginas sem chorar nesse livro. E ele conta a história da construção de Londrina. Você tem mais um minutinho para contar por que ele foi? E esse livro, ele foi escrito... a Londrina, né, já que ele conta a história de Londrina, pensa o seguinte. Thomas Bigwithers tem um livro também que foi traduzido para o português há pouco tempo que eu digo uns 40, 50 anos, que chama-se Novos Caminhos do Brasil Meridional. Mas primeiro este livro foi escrito em inglês. Eu tenho os originais dele em 1889. Thomas Bigwithers era um cartógrafo, geógrafo inglês que veio para o Paraná e escreveu esse livro porque ele se apaixonou. Pensa, em 1880, ele vai para a Inglaterra e publica. Em 1910, mais ou menos, uma pessoa chamada Lovad, que tinha o título de Lord Lovad, leu esse livro e falou, meu Deus, o que é isso? E vem para cá e compra as terras do norte do Paraná. Compra essas terras, porque ele leu esse livro. Porque ele leu esse livro e compra essas terras. E o que acontece? Funda a 3ª maior cidade do Brasil, que é Londrina. Curitiba, Porto Alegre e Londrina. Olha só, por causa de uma leitura. E o Domingos Pellegrini conta então como que essa cidade foi fundada. Embora eu tenha falado aí de 3 livros do Bigwithers, né? Eu falei 3 porque o do Bigwithers está em 2 volumes, desculpa. O livro do Bigwithers que vai dar toda essa inspiração para o Lord Lovad, que daí vai virar esse Terra Vermelha, que é apaixonante. Você vai se apaixonar também. Dá uma gugada lá, Terra Vermelha, Thomas Bigwithers. Do jeito que você falou disso aí, cara, agora eu quero ler mesmo. Vai se apaixonar, com certeza. Muito obrigado, Laércio. Conversa interessante, cara. Fiquei feliz com o convite. Imagina, foi um prazer. Vamos ter que conversar muito mais. Beleza. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e lideranças, entre em contato conosco. Obrigado e até a próxima semana.